ministrar uma palavra bem rápida ao seu coração. E logo após a palavra eu quero te dar um aviso muito importante. Quero ler o livro de Ruth, capítulo de número 2, verso de número 13. Ruth 2, 13. E disse ela: ache eu favor ou graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. Só até aí. Talvez você não conheça a história de Ruth, nem de Noemi. Noemi era uma judia, casada e 2 filhos. Eles estavam enfrentando fome na terra. Eles saem então da sua terra e vão para a terra de Moabe. Lá os 2 filhos de Noemi se casam. Passa um tempo, os 2 filhos morrem. E morre também o esposo de Noemi. Noemi olha toda aquela situação, vira para as 2 noras e diz para elas: olha, eu vou voltar para a casa dos meus parentes, vou voltar para a casa dos meus pais, não vou ficar aqui. Uma delas disse o seguinte: eu vou ficar aqui na minha terra. A outra, Ruth, disse: eu vou contigo. E Noemi disse: não, minha filha, fique aqui, você é moabita, fique aqui. Ela disse: não insista para que eu fique. Onde fores, irei, onde repousares, repousarei. O seu Deus será o meu Deus. E as 2 partiram então de volta para a terra de Canaã. As 2 partiram, Ruth e Noemi. Chegando lá, elas voltaram para a terra dos seus parentes. E um dia, Ruth vira para Noemi e diz: olha, eu vou ali pegar um pouco de espigas de milho, para que a gente possa fazer uma comida. Em Israel, quando eles vão lavrando a terra, aliás, colhendo, o judeu ele tem um coração sempre disposto a abençoar. E quando os judeus vão colhendo as espigas, eles vão deixando cair espigas no chão, para que as pessoas mais pobres possam vir catar daquelas espigas e levar para sua casa. Ruth foi pegar essas espigas, e ela chegou lá de manhã cedo. E aí Boaz, que entra na história, Boaz era o dono da fazenda. Quando ele chega, ele pergunta para os funcionários dele: quem é aquela moça ali que está catando espigas? O funcionário lhe diz: ela é Ruth, a moabita, aquela que veio com Noemi. E aí mas o que ela está fazendo? Ela está pegando espigas. E olha, ela está pegando espiga desde cedo, e ela não descansou, ela não parou até agora. E aí Boaz então começa a observar ela. Boaz chama ela e diz assim: olha, minha filha, ela devia ser bonita, né? Porque um fazendeiro olhar para aquela mulher, ela devia ser bonita. Ele chega para ela e diz assim: ô Ruth, você está pegando espigas aí, né? Ela falou: tô. Ele falou assim: pode continuar pegando. E tem mais: se você tiver sede, você pode ir ali e tomar água junto das minhas servas. E tem mais: eu vou falar para os meus funcionários deixarem mais espigas para você pegar. E aí entra o verso de número 13. Ela diz: ah, Senhor, quem sou eu para encontrar o favor do Senhor para a minha vida? Ela está falando quem é ela, porque ela é uma moabita. Ela não tinha direito, ela não podia. Aquele homem diz para ela: fique aqui, minha filha, vai catando. Ao ir embora, ele chama os funcionários e diz para eles: olha, se ela for pegar espigas dentro do nosso celeiro, pode deixar ela pegar o quanto ela quiser. E mais, faz o seguinte: quando vocês estiverem colhendo,
deixa cair mais, para que ela possa pegar muito e levar para sua casa. Ora, querido, o que é isso? Isso é o favor de Deus. Isso é o favor de Deus. E é sobre o favor de Deus que eu quero falar para você nessa noite. O favor de Deus sobre a vida de Ruth foi algo fantástico. Porque mais para frente, se você for ler o livro de Ruth hoje, à noite, ao que você chegar em casa, são apenas 4 versículos, 4 capítulos. Você vai ver que Boaz se casa com Ruth. Um judeu se casa com uma moabita. Judeu não se comunica, é inimigo dos moabitas. Mas Boaz se casa com Ruth. E a Bíblia diz que eles têm um filho, e o nome dele é Jessé. E aí a Bíblia diz que Jessé também se casa, e vai ter um filho. E agora Ruth vai ser vovó. Quem é o nome da criança? Davi. Uma moabita agora se torna a vovó de Davi. É como Raabe, uma prostituta, quando os homens de Israel entram em Jericó para sondar a terra e destruir aquela cidade. Aquela mulher que era uma prostituta diz: tem misericórdia de mim, eu creio no Deus que vocês estão aqui, mandaram vocês vir espiar a terra. E a Bíblia diz que os espias acham naquela mulher o favor, a graça de Deus, e diz: olha, nós destruiremos tudo, menos você. Nós vamos guardar você e a sua família. Sabe, o favor de Deus estava na vida de Daniel. Daniel era um homem sábio, e a Bíblia diz que ele se tornou o primeiro ministro da Babilônia. Favor de Deus. O favor de Deus te coloca lá em cima. O favor de Deus te favorece. O favor de Deus abre portas que você jamais conseguiria abrir. O favor de Deus te coloca em posições que jamais você conseguiria se colocar. O favor de Deus era com José. A Bíblia diz que ele interpreta o sonho de Faraó, e Faraó diz o seguinte: cara, isso foi demais, você interpretou o sonho. E José: é isso aí, agora arrume um administrador para administrar o Egito, porque vai ter 7 anos de vaca magra e 7 anos de vaca gorda. E aí o Faraó olha para José e diz: quem melhor do que você para administrar tudo? Você tem sabedoria, você tem o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que José achou graça diante de Faraó, e ele se tornou o governador de todo o Egito. Favor, irmãos, é graça. Tem gente que você nunca viu, não é assim? Você nunca viu, mas a primeira vez que você o vê, você conversa, você abraça, e você fala tanto que aquela pessoa já parece que é uma amiga sua de muitos anos. E aí você pega o telefone, e você liga, e você faz visita, e você sente falta dessa pessoa, sabe por quê? Porque ela tem graça. Quem tem graça, irmãos, tem tudo, tem o favor de Deus, tem portas abertas, tem novos relacionamentos, tem conquistas, tem sucesso. Quem tem graça de Deus vence. Quem tem graça de Deus supera obstáculos intransponíveis. Quem tem graça e favor de Deus sempre alcança o projeto e o propósito dele para a sua vida. O favor de Deus, a graça de Deus, ela é tão interessante, que quando você está precisando de alguma coisa, Deus coloca alguém na sua vida para resolver o seu problema. E é isso que Deus está falando comigo nesta noite. Deus vai colocar alguém na sua vida nessa semana, para te ajudar a resolver coisas que você não tem conseguido, te ajudar a solucionar coisas que você não tem conseguido. Deus vai te dar graça, e vai te dar pessoas para te fazer crescer e prosperar. Um dia eu estava diante de uma fazenda, e aquela fazenda plantava alface para o McDonald's. Era uma plantação de alface para o McDonald's, só alface americana.
E eu estava em casa, aquele homem chegou lá, bateu porta na minha casa e disse assim: o senhor que é o pastor Daniel? Eu falei: sou eu mesmo. Ele falou assim: eu sou o fazendeiro da fazenda, eu vendo alface americana para o McDonald's e está acontecendo que as alfaces não estão crescendo, e eu estou perdendo, tem carreta parada lá esperando a colheita, e as alfaces estão murchando, está uma bagunça. Eu queria que o senhor fosse lá orar, porque me falaram que quando o senhor ora, alguma coisa acontece. Ele tinha dito isso, porque naquela cidade havia um centro de macumba muito grande. E quando eu cheguei naquela cidade, eu disse: esse centro não vai permanecer aberto, aqui não vai ficar enganando pessoas. E eu joguei óleo, joguei sal, fiz um ato profético, e aquele homem se converteu ao Senhor Jesus. E a fama espalhou na cidade. E aí, quando eu cheguei diante daquela fazenda, eu disse assim: Espírito Santo, me dá graça agora. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E o Espírito Santo disse para mim: pega óleo ungido e joga dentro da água. E eu peguei óleo ungido e joguei dentro da água. E eu perguntei para aquele homem: quantas gramas dá um alface? Ele falou: ah, pastor, em torno de 450, 500 gramas. Pois eu profetizo que a partir de hoje, os seus alfaces darão no mínimo 700 gramas. Irmãos, e foi uma colheita abundante. Sabe o que é isso? É favor de Deus, é graça de Deus. Você precisa buscar o favor e a graça de Deus, porque o favor e a graça de Deus é buscado, não é comprado. Ninguém compra o favor de Deus. O mundo aí fora chama o favor de Deus de sorte. Não, para eles podem ser sorte, para mim é a ação sobrenatural do Espírito Santo. E o favor está disponível. Acontece que nem todos conseguem ter o favor de Deus. Tem muitos cristãos que estão na igreja, mas não conseguem ter o favor de Deus. Sabe por quê? Porque em vez de terem graça, são sem graça. São sem graças. São pessoas que não desfrutam da presença poderosa de Deus. São pessoas que de fato não têm uma intimidade real com Deus. E eu quero te ensinar somente 3 coisas importantes a respeito do favor de Deus. Só 3 coisas para nós irmos embora, para que você busque o favor de Deus na sua vida. Primeira delas: o favor de Deus é um dom que pode cessar se você não o reconhecer. Eu vou dizer novamente: o favor de Deus é um dom que pode cessar se você não o reconhecer. A Bíblia diz em Números capítulo 14, verso número 31, a Bíblia diz assim, Deus falando ao povo de Israel: mas os vossos filhos, de que dizeis? Por presa serão. Eles saberão da terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá neste deserto. Números 14, 31. Sabe para quem que Deus está falando isso? Para o povo de Israel. A Bíblia diz que Deus tirou o povo de Israel com mão forte. Aliás, tirou eles do Egito com mão forte. Colocou eles no deserto para introduzi-los na terra de Canaã. Só que quando chega no deserto, aquele povo não reconhece o favor de Deus. Eles não reconhecem a água que brota da rocha em favor deles. Eles não reconhecem a coluna de fogo à noite que os aquece no 0 grau do deserto. Eles não reconhecem a nuvem que Deus coloca durante o dia para que o sol de 50, 60 graus não os matassem de calor. Eles não reconheciam o pão que descia do céu. Aquele povo não reconhecia o favor de Deus. Eles não reconheciam a graça de Deus. Sabe o que Deus disse para eles? Vocês não entrarão na terra prometida. E os filhos de vocês saberão que vocês desprezaram a minha graça, desprezaram o meu favor. Sabe, querido, a nação de Israel padeceu, pereceu, sabe por quê? Porque desprezaram. Então não despreze o que Deus tem te dado. Não despreze as portas que Deus tem aberto. Não despreze os milagres que Deus tem feito na sua vida.
Sabe, irmão, quantos livramentos Deus já te deu, quantas coisas Deus já fez, quantas portas Deus já abriu. Se você olhar para trás, você vai ver quantas situações difíceis você já venceu. Mas a Bíblia diz, meu querido, que você em Cristo Jesus é mais do que vencedor. E eu profetizo que essa graça, ela não vai ser interrompida na sua vida. Esse favor de Deus não vai ser interrompido na sua vida. Você vai viver, e para ver, os seus filhos vão ver, os seus netos vão ver que o favor de Deus está sobre a sua casa. Pode aplaudir ao Senhor. Pastor, por que eu preciso reconhecer o favor de Deus? Porque tudo que eu não reconheço vai embora da minha vida. Tudo que eu não reconheço vai embora da minha vida, inclusive o favor de Deus. Inclusive o favor de Deus. Você quer ter graça, favor de Deus? Reconheça a sua igreja, reconheça seus pastores, reconheça seus líderes, reconheça seus irmãos. Reconheça que tudo vem de Deus. A Bíblia diz que é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quem não reconhece uma boa amizade, vai perder. Quem não reconhece um bom relacionamento, vai perder. Vai perder. Porque tudo que eu não reconheço, vai embora da minha vida. Segundo, o favor de Deus pode atrasar se você andar com quem não deveria andar. O favor de Deus pode ser interrompido, e o favor de Deus também pode ser atrasado. Todos nós sabemos, porque a internet fala muito, todos nós sabemos que você é a média das 5 pessoas com as quais você anda. Eu costumo dizer que isso é uma meia verdade, porque eu ando aqui na igreja com mais de 30 pessoas, e não são essas 30 pessoas que fazem a média da minha vida. Eu costumo dizer que você é a média das 5 pessoas que você deixa ter acesso ao seu coração. Porque só pode te influenciar, só pode fazer com que você mude, só pode fazer com que você tome uma atitude, se alguém que falar com você tem acesso, ou tem a senha, ou tem a chave do seu coração. Do seu coração. Sabe, tem pessoas que estão na igreja, estão próximas, mas elas não deixam palavras entrar no seu coração. Tem gente que senta no culto de domingo, como um culto desse, e diz assim: vou lá ver o que o pastor vai pregar. Ah, vou na igreja, não tem nada para fazer. Esse ambiente, ele é profético. Esse ambiente, ele é carregado de unção de Deus. Esse ambiente é carregado de fé. Ele é carregado de esperança. Ele é carregado de alegria. Mas se você não deixar esta unção entrar no seu coração, entrar na sua vida, nada vai mudar. Nada vai acontecer. Quinta-feira aqui, irmãos, o culto foi, fazia hora que nós não tínhamos um culto com uma presença tão forte quanto a de Deus. Tinha gente assim, ó. Com quem você anda determina como o favor e a graça de Deus vai fluir para a sua vida. Então, dependendo de quem você anda, as coisas vão ser atrasadas. Tem alguém aí? Diga amém. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 13, verso de número 14. Gênesis 13, 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. E disse o Senhor a Abrão, fala comigo, depois que Ló se apartou dele. Quem precisa sair da sua vida? Quem está atrasando
o favor de Deus para a sua empresa? Quem está trazendo o favor de Deus para a sua casa? Quem está trazendo o favor de Deus para o seu ministério? Depois que Ló se apartou dele, olha o que Deus diz: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, do oriente, do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Mas espera aí, Deus já não tinha feito uma promessa para ele, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. E por que Deus não cumpriu? Porque tinha alguém com ele que não estava preparado para ver o que Deus ia fazer na vida dele. Ah, não, você não está entendendo. Eu estou dizendo para você que tem gente que não vai estar preparado, nunca vai estar preparado para ver o que Deus vai fazer na sua vida. Então é necessário se apartar dele. É necessário, irmãos. Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. Abraão leva um parente. Deus manda ele sair da parentela, ele leva o parente. E o pior, irmão, sabe o que é? Os que atrapalham, geralmente, é os de casa. Geralmente, são os que comem na nossa mesa. São os que viajam conosco. São os que desfrutam da nossa presença. Sabe, irmãos, eu aprendi a ser extremamente seletivo com as pessoas que entram na minha casa. Alô? Você está aí? Pergunta por quê? Porque ninguém entra sozinho. Quando uma pessoa entra na sua casa, um espírito o acompanha. Então, muito cuidado com quem você coloca na sua casa. Muito cuidado com quem se assenta na sua mesa. Comer na mesa fala de comunhão. Mesa e cama são dois altares que não pode se assentar e nem se deitar qualquer pessoa. Você está aí? Cutuca seu irmão, fala para ele assim, ó: Deus vai te preparar para ver a minha vitória. Irmãos, aí fora, alguns pastores dizem que eu sou metido, outros dizem que eu sou metido a rico, outros dizem que eu sou orgulhoso, mas eu não tenho como explicar tudo isso aqui. Eu não tenho como explicar. Eu não tenho como explicar o que Deus faz na minha vida. Eu não tenho. Não tenho. As pessoas falam assim: pastor, o que o senhor fez? Eu não sei. Favor, irmãos. Graça. E é isso que você vai ter da parte de Deus na sua vida. Terceiro e último. O favor e o propósito. Olha que forte. O favor e o propósito de Deus pode ser interrompido se você não aprender a ouvir a voz de um profeta. Vou dizer novamente, estava conversando, olha para mim. O favor e o propósito de Deus pode ser interrompido se você não aprender a obedecer à voz de um profeta. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Eu estou querendo dizer que existe alguém que libera
o favor de Deus sobre a sua vida. Fala isso comigo, fala. Existe alguém que libera o favor de Deus para a minha vida. Você precisa entender isso. Eu quero ler com você 1 Samuel 13:11, que diz assim: Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive o favor do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci as ofertas, ou holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Fala comigo, para sempre. O Senhor buscou, para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Irmãos, Samuel vira para Saul e diz assim: Saul, eu vou falar com Deus, me espere aqui, que nós vamos oferecer uma oferta para Deus, para adquirir dele o favor. Olha aí eu falando da oferta. Nós vamos oferecer uma oferta para Deus, para que o favor de Deus venha sobre nós, e nós vençamos a guerra. Saul então fica ali esperando. Samuel demora um dia, demora 2, demora tanto tempo, e chega uma hora que Saul, forçado pela circunstância, diz a Bíblia, pega a oferta e oferece para Deus. O que Saul deu para Deus? Uma oferta. Mas pastor, ele deu uma oferta. Mas a ordem de Deus era para Saul esperar, porque quem ia oferecer a oferta era Samuel. E aí Samuel vira para Saul e diz: o teu reinado, Saul, poderia ser para sempre. Não vai ser mais, porque o Senhor agora vai interromper. Saul reinou 40 anos sobre Israel, mas reinou sem o favor de Deus, reinou sem a graça de Deus. E nos últimos dias do seu reinado, morreram todos da sua casa, menos Mefibosete, seu neto. Foi uma tragédia o reino de Saul. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que o propósito de Deus foi interrompido na vida de Saul? Porque ele não deu ouvidos à voz do profeta. E eu quero te dizer algo muito importante nessa noite. Muito importante. A internet é boa, mas os profetas da internet não podem ser os seus profetas. Aqueles profetas da internet que falam que você vai ficar rico da noite para o dia. Aqueles profetas da internet que dizem: eu estou vendo Deus fazer algo na sua vida, e que não sei o quê. Eles não podem ser os seus profetas. Você precisa de um profeta. Você precisa de alguém que libera o favor dele sobre a sua vida. Você precisa de alguém que seja um porta-voz da voz de Deus. E a Bíblia diz que ele estabeleceu o anjo da igreja para ser profeta na sua vida. Eu não tenho problema se você vai naquela reunião de oração, que as irmãs sapateiam e toca de roda, e eis que te digo, filho, eu não tenho problema com isso. Você pode ir. Eu não gosto. Aquilo não muda a minha vida. Sabe o que muda a minha vida? É ouvir a palavra e praticar. Não é ficar ouvindo profecias. Agora, você precisa definir quem vai ser profeta na sua vida. Você precisa identificar quem vai ser canal de Deus na sua vida. E o que eu faço com essas pessoas, pastor?
você precisa reconhecê-las, você precisa honrá-las, você precisa andar com elas. Fala com seu irmão, andar com um profeta não é fácil. Não é fácil, sabe por quê, pastor Arley? Porque profeta é intragável, nem a baleia gosta de profeta, vomita ele na beira da praia. Então profeta não é alguém simples de se andar. Sabe por quê? Porque o profeta não está nem aí com a sua vida. O profeta não está nem aí com o que está acontecendo com você. Seu profeta está ali para ser canal de bênção na sua vida. Você precisa aprender a ouvir a voz do seu pastor. A Bíblia diz, Jesus fala assim, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ah, mas o pastor da internet falou que... Sabe, irmãos, eu quero encerrar essa mensagem dizendo que a Beatriz ou a Bianca? A Beatriz ligava para a Carla, onde você está, Carla? Estou no hospital com a Beatriz. O que foi? Ah, pastor, está tossindo, está com uma tosse, tomou um banho de piscina, chupou um picolé, sei lá, que diacho, que diz a vovó, né? A vovó falava assim, que diacho que virou só em hospital, só em hospital, só em hospital. Um dia eu disse para ela, esse negócio não está certo. Eu vou orar para a Beatriz. Eu vou liberar sobre ela o favor do Senhor. Assim como liberei sobre a vida do Marcos. Assim como libero sobre a vida de tanta gente aqui na igreja. Irmãos, depois daquele dia eu não me lembro de Beatriz ter ido ao médico. Nunca mais. Toma banho de piscina, chupa picolé, toma coca gelada. Favor. O Quan e a Fabi faz um cuscuz que derruba qualquer nego. Você viu que meu bem comeu muito, né? Meu bem falou assim, eu nem como tanto cuscuz. Mas olha, só para você ter uma ideia do que é o favor de Deus. O Quan queria comprar um carro. Eu peguei o Quan, levei lá numa garagem. Falei, vamos ali numa garagem. O Quan, mas eu não tenho dinheiro para comprar, pastor. Eu falei, não se preocupa não, irmão, vamos lá. Vamos lá. Ele olhou o preço do carro. Ele falou assim, ó, meu Deus, Fabi, muito caro, Fabi. E aí o irmão falou assim para ele, vai comprar, Quan? Mas chinês não tem dinheiro para pagar. Aí o irmão falou assim, dá o seu carro, dá um pouco de dinheiro, você paga o resto no final do ano. Eu olhei para o irmão e falei assim, mas para mim você não faz desse jeito aí, né, irmão? Mas sabe o que é isso, Quan? É favor de Deus. É favor de Deus. É o favor de Deus que está sobre a sua vida, está sobre a vida da Fabi. Sabe, irmãos, você precisa buscar o favor de Deus. Reconheça. E não é só profeta não. Não é só profeta não. Às vezes tem pessoas que estão do seu lado, que podem ser um favor de Deus na sua vida, mas você não reconhece. Às vezes tem um colega de trabalho que pode ser alguém usado por Deus para designar o favor dele sobre a sua vida, mas você não reconhece. Sabe, eu encerro, meu irmão, dizendo para você o seguinte: coisa sem graça é viver sem o favor de Deus, é viver sem a graça de Deus, é viver sem a bênção de Deus. E a minha oração é para que você não deixe esse favor se interromper, é para que você não deixe esse favor, sabe, atrasar o propósito de Deus na sua vida. A minha oração é que você fique atento a todas as pessoas que estão à sua volta, que Deus pode usar para ser canal dele na sua vida. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Mesmo assentado, fica sentado, eu quero orar por você. Espírito Santo, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado a Deus pela tua unção. O livro de Ruth, ó Pai, nos ensina como o favor de Deus é grande. Como a tua graça, ó Deus, é grande. Como a ação do teu Espírito, ó Pai, é grande. Ministra sobre a tua igreja, Pai.
Ministra sobre nós, a cada dia, coloca em nós, ó Deus, o teu favor. Nós precisamos dele para viver, nós precisamos dele para caminhar, nós precisamos dele, ó Deus, para desfrutar daquilo que o Senhor tem. Vem, Espírito Santo, eu te peço nesta noite, que o teu favor seja sobre a vida de cada um dos teus filhos. É a minha oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você recebe, dê um aplauso ao Senhor. Aleluia.